Seu marido tem se tornado um marido cada vez pior. Ele trabalha contra gosto ou está se afundando no trabalho. Para esses que trabalham meio contrariado, parece que falta até vontade para trabalhar, eles se afundam no videogame, no bar, na bebida, como se eles tentassem fugir da realidade deles. No fundo, eles sabem que eles estão sendo um péssimo marido, um péssimo pai. E para mudar esse comportamento deles, o superpoder está na sua mão. Está na sua mão salvar o teu marido desse fundo do poço e mudar a realidade do casamento. Tem um superpoder que nós mulheres temos e que a maioria não usa, chamado validação. A validação tem o poder de mudar teu casamento. E se você não conhece ou você não sabe como aplicar a validação, eu vou te ensinar nesse vídeo. Eu vou te ensinar tudo sobre a validação. Eu vou te passar um exercício prático para mudar a realidade do seu casamento de forma muito fácil e muito simples. Vamos lá? Bom, o que tem acontecido muito? Maridos cada vez piores. É como um ciclo. Ele começa a falhar em alguma área da vida. Você começa a reclamar e apontar os erros dele. Ele começa a fazer cada vez menos. Então, se ele está me ajudando um pouco em casa, você começa a reclamar. Agora, além de não ajudar, ele vai ficando cada vez mais no bar. Aí você briga e cobra porque ele tem ficado cada vez mais no bar. É aí que ele se esconde e foge mesmo para outros lugares e outros ambientes. Às vezes ele está até em casa, mas está sempre com o celular na mão, está no videogame. Ele não está lá de fato. Homens que fogem da realidade utilizando-se desses meios. E quando a gente briga e reclama, mais a gente afunda eles nesse lugar. Como você pode mudar isso? Os homens, eles não entendem, eles talvez nem saibam que eles precisam da sua validação. Eles precisam que você demonstre admiração. E aí você fala assim pra mim, admirar o quê? Se ele tá um marido cada vez pior. Admirar o quê? Ele é péssimo mesmo, eu não consigo ver nada de bom no meu marido. E sabe qual é a verdade? A verdade é que o nosso olhar, ele tá treinado demais pro que tá faltando. E não que seu marido esteja sendo um marido excelente, porque eu sei que hoje muitos maridos estão sendo muito ruins mesmo. Mas nós precisamos quebrar esse ciclo. Que ciclo? Esse ciclo que eu falei para vocês. Ele fica fazendo coisas de um marido ruim, você critica e reclama, ele fica ainda pior, você continua reclamando, e aí ele só vai se afundando mais. A gente precisa parar essa espiral. A gente precisa girar ela no sentido contrário. Ainda que teu marido esteja fazendo pouco, você tem que mostrar para ele que você vê e que você admira, que você aprecia o que ele está fazendo. Então você vai prestar atenção no que ele ainda tem de bom, ou no que ele tinha por um bom período, né? Afinal, você escolheu ele para casar, deve ter qualidades nesse homem aí. Você precisa lembrar disso. E você precisa mostrar para ele que você vê isso. Então a primeira parte é treinar o nosso olhar para o copo meio cheio. Porque tem mulher que está constantemente com esse olhar para o copo vazio. Não importa o que o homem faça, tá sempre ruim, tá sempre faltando. Ele vai se sentindo cada vez menos motivado a fazer. Então, o primeiro exercício que eu preciso passar para vocês hoje é
Eu quero que você faça uma lista de qualidades e coisas boas que o seu marido faz. Bom, que qualidades? Olha, ele sempre foi um homem muito trabalhador. Então, meu marido é trabalhador. O meu marido me ajuda em casa, ele lava uma louça, ele é um bom pai, ele é bem presente na vida das crianças. O meu marido é um homem honesto. Meu marido ele é muito cuidadoso comigo. Ele se preocupa com a minha saúde, né? Então, são qualidades. O que que ele tem de bom? Ah, ele é carinhoso. Ah, ele sempre foi muito família. Isso é uma coisa que eu admiro muito nele. Então você vai precisar anotar mesmo, papel, no celular, mas fazer uma lista de coisas que você admira no seu marido. Coisas que ele faz bem, coisas que você gosta quando ele faz. Para quê? Porque você precisa treinar o seu olhar para o que ele tem de bom. Você tá vendo só coisas ruins nesse momento. Mas eu tenho certeza que se eu perguntar para as pessoas à sua volta, elas saberiam falar qualidades do seu marido. É o seu olhar que está treinado só para as coisas ruins. Eu sei que você está decepcionada, que você está triste, talvez isso te jogue para esse lugar. Mas é também seu papel mudar isso. Então, esse é o primeiro passo. Olhar para o que esse homem ainda tem de bom, ou para o que ele sempre teve e só deixou se perder agora. Esse faz parte do nosso papel em tentar ajudar ele a sair desse fundo do poço, ao invés de continuar empurrando ele para cada vez mais fundo. E a parte número 2 desse exercício, desse vídeo, é treinar para validar. Então, a partir dessa lista de qualidades e coisas que você gosta que ele faça, que você admira, você vai treinar para validar o seu marido. E o que é validar? Validar é elogiar, é agradecer, é mostrar as coisas que você admira. Porque eu tenho certeza, tem mulheres que estão me assistindo que vão falar que não, ele é péssimo, só tem coisa ruim, e talvez o olhar delas só esteja treinado para ver isso mesmo. Mas tem mulheres que elas sabem que o marido tem coisa boa. Elas sabem. E elas acham que eles sabem que ela admira ele. Mas a maioria desses maridos não sabe. A maioria desses maridos, eles estão com a sensação de que eles não têm nada de bom. Que eles não acrescentam nada para casa. Que eles não acrescentam nada para o casamento. Tem muito marido achando que se ele for embora, tá tudo bem e ela vai se virar sozinha. Até porque tem mulher que fala, né? Você não presta pra nada. Eu dou conta de tudo sozinho, eu faço tudo sozinho mesmo. Então, a gente tem vários graus aí dentro do casamento, né? Tem as mulheres que chegam a verbalizar isso, as mulheres que reconhecem que os homens têm coisas boas, mas não têm o hábito de falar. E eu sei que é difícil para quem não tem o hábito. Tem gente que fala fácil, agradece fácil, mas tem gente que não. Tem gente que, assim como eu, foi criada em um ambiente que não tem muito elogio. Né? Meu pai, ele sempre brinca, meu pai é um homem maravilhoso, assim, em muitos aspectos, mas ele sempre brinca que se ele não tá criticando, ele já tá elogiando. Ou seja, o que tem de ruim ele vai apontar para você melhorar, e o que tem de bom, ele não é muito de pontuar. Como que naquele antigamente do não faz mais que é sua obrigação, ele nunca usou essa frase, mas era meio que tipo, você faz bem e tá tudo bem e legal. Ele não é, ele realmente não tem esse hábito de agradecer, de elogiar, e eu cresci assim. Eu cresci achando que se eu não criticar, eu já tô elogiando. Então eu tenho zero hábito de agradecer. Eu tenho zero hábito de elogiar. Para mim também é uma luta diária olhar para aquilo e falar: pera, eu preciso validar isso. Pera, eu preciso agradecer. Eu preciso verbalizar. Porque às vezes eu sei o quão incrível foi aquilo ali. E eu parto do pressuposto que a pessoa sabe que eu gostei. Mas a maioria das pessoas não sabe. Ou elas até sabem, mas elas gostam de ouvir.
Isso para amizade, para tudo na vida. Mas para os homens é ainda mais. Os homens eles têm uma necessidade de ser validado. Nós mulheres não entendemos isso, porque a gente não tem essa mesma necessidade. Óbvio que tem mulher que tem como linguagem do amor palavra de afirmação e que gosta de receber um elogio, um agradecimento. Mas a maioria das mulheres, elas não têm essa grande necessidade de validação. E aí a gente pensa com a nossa cabeça de mulher. E a gente esquece que homens e mulheres pensam diferente. E por eles pensarem diferente, eles têm necessidades diferentes. Os homens precisam que você agradeça, eles precisam que você valide, eles precisam saber da boca de vocês que o que eles fazem foi bom, foi legal. Eles têm essa necessidade. E a gente precisa começar a suprir essa necessidade. Porque é o que eu sempre comento nos meus conteúdos, se a gente não faz isso, as amantes vão fazer. Eles vão encontrar alguma mulher aí na rua para falar o quanto eles são trabalhadores, o quanto eles são incríveis, o quanto eles são prestativos, o quanto eles são inteligentes, o quanto eles ainda são bonitos. Vai ter uma mulher para falar isso. E aí que ela leva o seu marido embora. Não vou nem entrar nessa seara aí, que é óbvio que é errado a traição e isso é indiscutível, tá? Tô te explicando como a amante rouba teu marido. Você precisa começar a validar seu marido. Talvez você admire muitas coisas nele e quando você faz essa lista, o que eu vejo das mulheres, né, quando eu passo esse exercício de fazer a lista? Elas começam a se dar conta quantas coisas estavam passando despercebidas. Quantas qualidades os maridos ainda tinham que elas estavam nem lembrando mais. Só que como elas estão o tempo todo criticando, o tempo todo reclamando do que ainda está faltando, nem elas enxergam o que tem de bom. Quem dirá eles? Eles acham que tudo que eles fazem está ruim, está errado. Então eles pensam, eu não vou fazer, porque nada do que eu faço está bom. Quando você reclama que o que ele não tá, que o que ele está fazendo não está sendo suficiente, ele não sente esse impulso, porque eu sei que você reclama querendo que ele tenha um impulso de então eu vou melhorar. Homens e mulheres funcionam diferente. Quando você reclama, ele não é impulsionado a melhorar. Pelo contrário, ele vai piorar. Ele vai pensar, nossa, eu estava tentando fazer um pouquinho, mas tá ruim. Ela ainda tá reclamando. Melhor eu não fazer nada. Não presta pra nada nem mesmo. Aí ele se afunda, como eu falei no começo do vídeo, no videogame, na bebida, no trabalho, tentando fugir mesmo dessa realidade. A validação é o superpoder da mulher, de mostrar para o homem o quanto ela o admira. O quanto o que ele faz é bom. A gente precisa criar a espiral inversa, uma espiral que sobe. E como que a gente vai fazer isso? A partir dessa lista de qualidades que você fez, você vai começar a validar, a agradecer. Todo dia você vai escolher uma coisa da lista ou uma coisa que ele fizer para validar e agradecer. Mesmo que você ache que é obrigação dele. Não vem com essa conversa pro meu lado, não. Você não quer salvar teu casamento? Não quer melhorar teu casamento? Então me ouve. Não vem com essa conversa de, ai, mas é obrigação. Sua obrigação é validar. E aí? Então, pronto. Ele tirou o lixo. Você vai falar assim, nossa, amor, obrigada por tirar o lixo. Tava tão fedido, eu não queria mexer nisso aí mesmo, não. Aí, no outro dia, você chega pra ele chegou cansado do trabalho, reclamando, nossa, o trabalho foi foda hoje. Você chega perto dele e fala assim, nossa, amor, não deve estar fácil mesmo. Mas eu admiro tanto a sua inteligência para resolver essas coisas. Eu sei que você sempre resolve. Isso é foda. Aí um outro dia ele, sei lá, paga alguma coisa para você. Aí você agradece. Paga para você, paga para seus filhos, paga alguma coisa. Fala assim, amor, eu sei que eu não falo isso muito, mas obrigada por sempre proporcionar o melhor que você tem pra gente. É incrível.
Aí, um outro dia, você pode falar assim, amor, eu tava conversando com fulana, nossa, ela reclamou que o marido dela, sei lá, vive em bar. E aí eu tava falando pra ela que disso eu não posso reclamar. O meu marido, ele tá sempre em casa, ele é sempre presente na vida dos filhos. Olha, eu tenho tanta sorte em ter você. Mesmo que você ainda não sinta isso de todo o coração. Porque eu sei que pra muitas o casamento tá meio balançado. Mas eu tenho certeza que quando você começar a colocar essas coisas em prática, ele vai melhorar. Porque o que impulsiona o homem a ser melhor não é você reclamando para ele ver que ele está fazendo errado e aí ele vai melhorar. O que impulsiona o homem a ser melhor é eu fiz, ela tá vendo o que eu fiz, ela tá reconhecendo o que eu fiz, ela gostou que eu fiz aquilo. Então eu vou fazer mais. É como se você mostrasse para o homem que tipo de comportamento que você aprecia. Mas não é mostrando, falando, comparando ele com outros homens. Mostrar agradecendo o que ele já faz. E por mais que ele faça uma coisinha bem pequenininha, quando você valida, ele vai ter vontade de fazer um pouquinho maior da próxima. Você precisa acreditar em mim. É assim. E talvez algumas pessoas que assistam esse vídeo estejam com o marido fora de casa. É para validar também. Quando você tiver uma oportunidade, manda uma mensagem validando. Fala que você lembrou de tal coisa e como ele era um bom marido nesse sentido. A validação, ela serve também nesses casos. Nossa, mano, mas eu já tentei e ele nem me responde. Eu tenho um grupo no WhatsApp com algumas mulheres com o intuito, assim, de fortalecer mulheres que querem melhorar os seus casamentos ou mulheres que estão passando pelo processo de restauração. E aí no grupo as meninas estavam conversando sobre essa situação de validação. E uma falou assim, nossa, eu tentei validar meu marido, mas ele nem respondeu. Ele tá fora de casa, ele nem respondeu, parece que ele não gostou. E aí uma outra paciente minha, que já tá com o casamento restaurado, já nem é mais paciente, na verdade, ela recebeu alta. Ela falou assim, olha, quando meu marido tava fora de casa, eu comecei a validar ele, e era muito estranho no começo, porque eu nunca fiz isso, eu ficava morrendo de vergonha. Aí ela falou, mas ele não admitia. Quando eu validava, ele não reconhecia, ele não falava nada, às vezes até puxava outro assunto. Mas aquilo impactava ele. E depois que ele voltou para casa, ele começou a admitir como aquilo impactou positivamente. A postura dele, a volta para casa. Ela ia validando ele, ele estava fora de casa, ele estava com outra mulher e ela ia validando como ele era um bom pai, como ele sempre foi um bom marido, como ele nunca deixou faltar nada para ela e para o filho, como ele era inteligente, como ele era bom nos negócios. E ela vivia procurando ocasião para validar ele. No começo, a outra mulher também fazia isso, a namoradinha dele. Só que depois esse namoro começa a avançar e ela começou a falhar. A esposa que se manteve constante, que entendeu que precisava fazer isso, trouxe o homem para dentro de casa com uma das principais armas que é a validação. Não subestima o poder da validação. Ela é de fato assim muito importante. Então, se você quer de fato melhorar teu casamento, esse é um super poder que você tem na sua mão, muito fácil de usar. E se você tem vergonha de fazer isso pessoalmente, faz nas primeiras vezes por mensagem. Manda uma mensagem validando ele no meio do dia. Coloque esses dois exercícios em prática. Faça a lista de coisas boas que seu marido tem, para que você treine o seu olhar para o que ele ainda tem de bom. E faça as validações. Eu tenho certeza que isso vai impactar muito positivamente o seu marido. Eu preciso que você confie em mim. E se você quer continuar aprendendo sobre relacionamentos para fortalecer o seu casamento, restaurar o teu casamento, se inscreve no meu canal. Eu vou postar vídeos semanalmente para ajudar você. Dá um like nesse vídeo para que esse vídeo chegue em mais mulheres. Deixa algum comentário aí, ó, eu vou testar, eu vou fazer, eu vou tentar. Porque quando você faz isso, você me ajuda. E você ajuda outras mulheres a ter acesso a essas informações.
O meu Instagram é terapeuta Emanuele Lima. Me segue lá também. Lá a gente consegue ter esse contato mais próximo para conversar com mais frequência. Eu tenho certeza que é possível mudar a realidade do teu casamento, porque eu faço isso todo dia. Então eu preciso que você confie em mim, que você venha comigo. E a gente se vê no próximo vídeo.